O Bruno Guimarães errou o pênalti, o Endrick errou o chute e o Brasil está eliminado da Copa do Mundo de 2026. Mas não é só no futebol que a Noruega ganha do Brasil não, tá? Só o salário médio de lá é mais de 30 mil reais por pessoa. E hoje a gente vai desvendar por que a Noruega é um dos países mais ricos do mundo e por que o Brasil provavelmente nunca vai chegar lá. Bem, amigos, o sonho acabou. Essa semana tem sido muito difícil para todos nós brasileiros porque o Brasil saiu da Copa do Mundo de 2026, eliminado pela Noruega de Erling Haaland. Ou Haaland, sei lá, chama do jeito que você quiser, aquela desgrama. Mas o que me deixa curioso de verdade, e de certa forma até com uma pontinha de inveja da Noruega, não é nem do futebol, e sim da economia extremamente equilibrada que eles têm lá. Só para você ter uma ideia, a matéria-prima principal de lá é o petróleo, assim como aqui no Brasil. E enquanto aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, que é a empresa dominante aí dessa área do petróleo, lá na Noruega eles têm uma empresa chamada Equinor, que vale cerca de 80 bilhões de dólares, enquanto a Petrobras vale cerca aí de 100 bilhões de dólares na captação aí do mercado. E sim, a Petrobras ela é um pouquinho maior em captação. Só que essa diferença ela passa a ser minúscula quando a gente começa a considerar a população dos dois países, que tem uma diferença aí grotesca. A Noruega tem apenas 5 milhões de habitantes, enquanto aqui no Brasil a gente tem mais de 200 milhões. Ou seja, nós somos quase 40 vezes maior em população e ainda assim a maior empresa de lá é quase tão grande quanto a nossa. E a resposta para essa diferença está em como os dois países administram os recursos que são captados. E tudo começa pelo modelo de economia que a Noruega implantou, que vai deixar o país cada vez mais rico ao longo do tempo. Enquanto no Brasil, a perspectiva é bem diferente. Economia norueguesa. Como eu disse antes, hoje em dia a base da economia norueguesa é o petróleo. Isso desde 1969, quando foi descoberta lá uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, chamada Ekofisk. Mas o diferencial mesmo é que, mesmo antes disso, a Noruega já era um país muito desenvolvido. Isso porque durante anos a economia dele girava em torno da pesca e principalmente do transporte marítimo. Como a costa do país é gigantesca, eles desenvolveram um dos melhores sistemas de navegação desde o início do século XX. Mas até aí tudo bem, isso porque outros países também tinham uma navegação muito forte, como Espanha, Portugal, Suécia. Muitos países da Europa tinham esse recurso, mas enfim. Além disso, eles aproveitaram muito bem outro recurso natural que eles tinham em muita abundância, os rios. E enquanto boa parte do mundo se industrializava com a queima do carvão e do petróleo, os noruegueses construíram usinas hidrelétricas fornecendo energia muito barata para os padrões da época. E isso acabou fortalecendo o crescimento de indústrias como as de fertilizantes, metais, alumínio, que usavam muita energia. Ou seja, mesmo muito antes do petróleo, a Noruega já estava construindo muita riqueza com o que eles tinham de melhor, que eram os recursos naturais, a tecnologia e muito planejamento. E depois de 1969, com o petróleo e com o nascimento da Equinor, que antes se chamava Statoil, tudo melhorou. Novamente por conta do bom planejamento, que é a principal diferença entre Brasil e Noruega. Porque convenhamos que petróleo a gente também tem, e inclusive muito mais do que eles. Mas olha como eles administram isso. De 1972 para frente, lá na Noruega, que foi quando teve a criação da Statoil, 50% das licenças de todo o petróleo que era produzido pertencia ao governo norueguês. Em outras palavras, isso significa que, desde essa data, o governo norueguês foi acumulando muita grana com os royalties, os impostos, toda a participação direta da produção do petróleo pertencia um pouquinho ao governo. Daí, em 1990, o Estado cria o Fundo Soberano de Pensão norueguês. E a ideia era muito simples. Em vez de eles gastarem todo esse dinheiro que é gerado pelo petróleo com o presente, as despesas do país, que é o que o Brasil faz inclusive por todo o nosso cenário de endividamento, eles decidiram investir todo esse dinheiro do petróleo em ações, imóveis e empresas espalhadas pelo mundo. Hoje, esse fundo soberano é considerado o maior do planeta e possui um patrimônio acumulado de cerca de 2 trilhões de dólares. E só para você ter uma ideia, esse valor é equivalente ao PIB anual do Brasil. E também ele é dono de praticamente 1,5% de todas as ações do planeta. Ou seja, sempre que uma empresa grande como a Nestlé, Coca-Cola, Amazon, Microsoft cresce um pouquinho, parte desse lucro também vai parar no bolso dos noruegueses. É como se todo o petróleo que foi extraído durante décadas se transformasse numa grande máquina de fazer dinheiro para eles.
Por isso que eu disse antes que a tendência é que a Noruega fique cada vez mais rica. Esse fundo, inclusive, conta com empresas listadas na nossa bolsa, como Itaú, Klabin, Banco do Brasil, TOTUS, tudo que você pensar de empresa grande tem lá. E só para você ter uma noção da potência desse fundo, se o governo norueguês fosse distribuir o valor dele para cada cidadão, cada um deles ia valer mais de 300 mil dólares, ou seja, cada cidadão norueguês vale praticamente R$1 milhão. É só você fazer a conversão aí. É dinheiro pra caramba e é um dinheiro que não vai acabar nunca, já que o governo norueguês tem uma regra de usar apenas 3% do que esse fundo gerar de lucro por ano. Eles usam esse valor para pagar as despesas da União, garantindo assim que o fundo sempre permaneça intacto, garantindo a qualidade de vida das futuras gerações norueguesas. E só para você ter uma ideia do potencial de valorização desse fundo, em 2025 o resultado dele foi de mais de 15% ao ano. Ou seja, mesmo tirando aí as taxas dos 3% que vai para o orçamento da União, ainda sobram 12% de forma líquida e em dólar, tá? Por que o Brasil não vai alcançar a Noruega? Como a gente pode ver aí agora na história da Noruega, eles sempre foram muito organizados e começaram a pensar no futuro do país muito cedo. Mas é claro que o Brasil tem uma dificuldade muito maior de crescimento, que é o próprio volume da população. E o curioso é que o Brasil até tentou fazer algo parecido. Lá em 2008 foi criado o Fundo Soberano Brasileiro, que tinha um objetivo praticamente igual da Noruega, que era formar uma reserva para o futuro, principalmente pensando na riqueza que podia ser gerada pelo pré-sal. O problema é que o nosso cenário econômico era e ainda é muito diferente do da Noruega. Enquanto lá as receitas superam as despesas desde muito tempo, e isso sem depender do petróleo, o Brasil já desde muito tempo tem déficit nas contas públicas. Porque, como eu disse antes, tem muitos mais bocas para alimentar. E não só bocas para alimentar. O governo tem que pagar muita previdência, tem que pagar o SUS, que é a saúde de graça à população, escolas públicas, Bolsa Família, enfim, vários outros benefícios que só vai aumentando a dívida do governo. O resultado? Poucos anos depois, o fundo precisou usar os valores para cobrir as próprias despesas do país. E em 2018 ele foi definitivamente encerrado. Ou seja, o fundo que foi gerado pensando no futuro do país acabou tendo que ser usado para pagar as despesas que a gente já tinha. Uma tristeza. Mas na minha sincera opinião, a principal diferença entre Brasil e Noruega é que na Noruega existem poucas pessoas e gente competente o suficiente para administrar o país com frieza. E já aqui no Brasil, tem muito mais pessoas e a gestão não é tão competente assim e as pessoas são imediatistas. E é justamente por isso que aqui o salário médio é cerca de R$ 3.600 e lá, como eu falei lá no começo, o equivalente a mais de R$ 30 mil. O que aprender com a Noruega? O grande ensinamento que os noruegueses passaram para nós aqui brasileiros é que não pode deixar o Haaland livre na área. O grande ensinamento é que se programar agora para a gente ter uma vida melhor no futuro é o maior ensinamento e o maior fundamento da vida de um investidor. É só olhar o exemplo deles. Eles deixaram de gastar o dinheiro do petróleo para investir no exterior e o dinheiro dessa brincadeira volta para a Noruega, fazendo esse fundo soberano engordar cada vez mais num ciclo sem fim. E uma coisa que eu esqueci de citar é que todo esse investimento do fundo norueguês é investido completamente em empresas de fora, empresas e ações. Eles não colocam o dinheiro nas suas próprias empresas, até porque a Noruega é um país muito pequeno. Mas é por isso que eu sempre digo, diversifiquem a carteira de investimento de vocês. A própria Noruega ensina a gente como fazer isso. Se você não sabe por onde começar a investir, principalmente nas empresas exteriores, faz que nem eles. Pega aí 3 ou 4 empresas das maiores economias do mundo, Estados Unidos, Japão, China, Suécia, e compra essas ações. Nem que seja ali 10% da sua carteira. E inclusive a mesma coisa vale para a Bolsa Brasileira. Pega ali as maiores em capitalização de mercado e vai investindo nelas. Coloca ali também um pouco de renda fixa para dar uma equilibrada na carteira, fundos imobiliários e pronto, sua carteira de investimento está feita. Aqui no canal eu mostro as melhores opções de investimento para quem está começando a investir e quer criar essa máquina de fazer dinheiro igual lá na Noruega. Mas você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber sempre as dicas e atualizações para você ganhar cada vez mais dinheiro no mercado financeiro. A sua inscrição e o seu like são de graça e me incentivam muito a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Muito obrigado quem me assistiu até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.